Bósnia e Herzegovina, o segredo mais bem guardado da Europa. Você já se perguntou o que existe por trás de um país marcado pela guerra? Já pensou em visitar um lugar onde cada rua carrega cicatrizes profundas, mas também floresce uma esperança inquebrável? Onde os edifícios contam histórias silenciosas de resistência e onde o tempo não cura, mas transforma? Se sim, então prepare-se para conhecer a Bósnia e Herzegovina, um território esquecido por muitos, mas que guarda em seu interior um dos relatos mais comoventes, poderosos e surpreendentemente belos da Europa. No coração da Península Balcânica, a Bósnia e Herzegovina pulsa como um relicário escondido entre montanhas, rios e vales ancestrais. É como se a própria natureza tivesse decidido proteger este país com camadas de verde, água cristalina e picos nevados, como um escudo silencioso contra o esquecimento e o preconceito. Ainda assim, muitos não sabem onde exatamente ela fica no mapa, tampouco conseguem imaginar o que há por trás desse nome tão singular. Mas não se engane, a Bósnia é muito mais do que um capítulo triste da história contemporânea. É um lugar onde a vida venceu, onde a fé não cedeu, e onde a cultura permaneceu de pé, mesmo diante das ruínas. Este vídeo não é apenas um tour turístico. É um convite para sentir, para escutar, para mergulhar num território onde o passado e o presente dançam em contraste, e onde as cicatrizes da guerra se transformaram em janelas para a compreensão da alma humana. Imagine caminhar por Sarajevo, uma cidade que já foi chamada de a Jerusalém da Europa, por sua impressionante diversidade religiosa. Numa única rua, você pode encontrar uma mesquita otomana, uma catedral católica, uma igreja ortodoxa e uma sinagoga, todas testemunhas da convivência, da tensão e da persistência de diferentes povos que ali decidiram viver. Essa pluralidade é sentida não apenas nos templos religiosos, mas no ar, nas conversas de café, na comida, na música e nas lembranças que os moradores carregam nos olhos. E falando em café, nada te prepara para o ritual que é beber um verdadeiro café bósnio. Muito mais do que uma bebida, é um símbolo de hospitalidade, de pausa, de conexão. Um momento em que o tempo desacelera e a vida ganha novos sabores. Entre uma xícara e outra, histórias são contadas, memórias são compartilhadas e feridas invisíveis encontram espaço para respirar. Porém, não podemos ignorar o peso da história. A guerra dos anos 1990 deixou marcas profundas na Bósnia e Herzegovina. Cidades destruídas, comunidades dilaceradas, traumas ainda vivos. Mas ao mesmo tempo, surgiram movimentos de reconstrução, de perdão e de esperança. Em Mostar, por exemplo, a emblemática Ponte Velha, destruída durante o conflito, foi reconstruída pedra por pedra. Hoje, ela não é apenas uma ponte sobre o rio Neretva, é um símbolo de reconciliação. Um lembrete de que é possível recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. E talvez seja justamente esse paradoxo que torne a Bósnia e Herzegovina tão fascinante. Um lugar onde você vê crianças brincando onde antes caíam bombas. Onde idosos conversam em bancos de praça sobre o tempo, enquanto atrás deles há prédios com marcas de bala. Onde se canta, se dança e se celebra a vida com intensidade, como se cada dia fosse uma pequena vitória contra o esquecimento. Neste vídeo, queremos que você veja com outros olhos. Que não enxergue apenas as paisagens, que, por sinal, são de tirar o fôlego. Mas que perceba a resiliência do povo bósnio, que mesmo diante de tanta dor, não perdeu sua humanidade. Que resiste com arte, com fé, com cultura e com a força de quem já viu o pior, e escolheu não se render. Você vai conhecer a natureza exuberante das montanhas dos Alpes dináricos, os lagos de água azul turquesa que parecem pinturas. Os mercados cheios de aromas orientais, os minaretes que cortam o céu e os sinos que ainda ressoam nas manhãs geladas. Vai escutar os ecos do chamado à oração se misturando ao canto de coros cristãos. E vai perceber que a Bósnia não cabe em rótulos fáceis. É Europa, é Oriente, é Balcã. É tudo isso e muito mais. Então, se você está cansado de destinos comuns, de lugares onde tudo já foi visto e fotografado, a Bósnia e Herzegovina te espera com suas ruas de pedra, suas histórias escondidas e sua beleza que não grita, mas sussurra aos que sabem escutar. Talvez seja esse o segredo mais bem guardado da Europa. Um lugar onde a dor e a esperança caminham lado a lado, e onde cada visitante é convidado a não apenas ver, mas sentir. E hoje, você está prestes a sentir. Seja bem-vindo à jornada. Sarajevo.
Um nome que carrega em si o peso da história, a dor da guerra e, ao mesmo tempo, a beleza singular da convivência. Uma cidade que não se explica apenas com palavras, ela se sente. E ao pisar em suas ruas estreitas e de pedra, ao escutar as vozes de diferentes línguas e religiões ecoando lado a lado, você começa a entender por que Sarajevo é conhecida como a Jerusalém da Europa. Não é uma comparação à toa. Em um raio de poucos quarteirões no centro antigo da cidade você pode ouvir o chamado à oração de uma mesquita otomana, ver as portas abertas de uma igreja católica, escutar os cantos de uma igreja ortodoxa sérvia e até visitar uma sinagoga sefardita centenária. São 4 grandes tradições religiosas vivendo em proximidade, compartilhando o mesmo espaço urbano, às vezes com tensões, mas também com séculos de respeito, trocas e entrelaçamentos. Onde a diversidade é real. Sarajevo é um dos raros lugares do mundo onde essa diversidade religiosa e cultural foi, por muito tempo, vivida de forma cotidiana. As comunidades não apenas existiam lado a lado, elas conviviam, casavam-se, trabalhavam juntas e celebravam seus feriados com respeito mútuo. Claro, isso não significa que o passado da cidade esteja livre de conflitos. Mas significa que Sarajevo tem uma longa tradição de tolerância e entrelaçamento cultural, o que torna sua história ainda mais impressionante diante do que sofreu nos anos 90. A ferida do cerco. Entre 1992 e 1996, durante a Guerra da Bósnia, Sarajevo foi sitiada por forças sérvias. O cerco durou mais de 1.400 dias, o mais longo cerco de uma capital em tempos modernos. A cidade, cercada por colinas que se tornaram posições estratégicas para atiradores de elite, viveu sob constante ameaça. Civis eram alvos. Bairros inteiros foram bombardeados. O simples ato de atravessar uma rua podia ser fatal. Faltava comida. Faltava água. Faltava energia elétrica. Mas não faltou coragem. E não faltou vida. Durante esse período sombrio, algo extraordinário aconteceu. As pessoas se recusaram a parar de viver. Casamentos foram celebrados em porões, crianças continuaram indo à escola, muitas vezes correndo de uma trincheira a outra para escapar dos tiros. Havia concertos improvisados em abrigos subterrâneos, com músicos tocando entre as bombas, como um grito de resistência cultural. Como se dissessem, vocês podem tentar destruir nossos corpos, mas não nossas almas. É impossível caminhar hoje por Sarajevo sem sentir esse peso. Mas o mais surpreendente é que essa cidade não ficou presa ao passado. Ela reconstruiu-se. Com dignidade. Com orgulho. Com memória. E, acima de tudo, com esperança. O Túnel da Esperança, um símbolo de sobrevivência. Entre os lugares mais emblemáticos de Sarajevo está o chamado Túnel da Esperança. Durante o cerco, quando a cidade estava completamente isolada, os habitantes cavaram secretamente um túnel de cerca de 800 metros que passava por baixo da pista do aeroporto, controlado pelas Nações Unidas, e ligava a cidade sitiada a uma área ainda sob controle bósnio. Esse túnel se tornou a principal rota de entrada de alimentos, remédios, armas e pessoas, literalmente salvando milhares de vidas. Hoje, parte do túnel está preservada e aberta à visitação. Ao caminhar por ele, você não vê apenas um corredor escavado no chão. Você sente o aperto no peito de quem lutou por cada minuto de vida. Você entende que ali, cada metro cavado era um ato de fé. E isso muda tudo. Paskarsaja, o coração otomano da cidade. Mas Sarajevo não é apenas memória de guerra. Ela é vida pulsante, especialmente no bairro histórico de Barija, o antigo mercado otomano. Com suas ruelas estreitas e movimentadas, o som constante de vozes, os cheiros de carne assada e café fresco no ar, você se sente transportado para outra era. Ali você encontra lojas de artesanato tradicional, barracas vendendo doces típicos, cafés charmosos e a famosa Fonte Sebil, cercada por pombos e turistas. É um lugar onde o tempo parece andar devagar, onde cada esquina esconde uma história, e onde o Oriente e o Ocidente se encontram em equilíbrio. Barija é o tipo de lugar que você visita uma vez e nunca mais esquece. Biblioteca Nacional, das cinzas à reconstrução. Outro marco simbólico de Sarajevo é a majestosa Biblioteca Nacional e Universidade, originalmente construída durante o período austro-húngaro, com um estilo arquitetônico inspirado nos mouros andaluzes.
Em 1992, ela foi deliberadamente incendiada por forças sérvias, num ataque que destruiu mais de 2 milhões de livros, manuscritos e documentos históricos, um dos maiores crimes culturais do século XX. Mas a história não terminou ali. Anos depois, graças a esforços internacionais e ao compromisso do próprio povo bósnio com sua herança, a biblioteca foi completamente reconstruída e reinaugurada em 2014. Hoje, ela está de pé como um símbolo da resistência da cultura frente à barbárie, e sua beleza é de tirar o fôlego. Monte Trebević, a cidade vista do alto. Para quem quer uma visão panorâmica e simbólica de Sarajevo, o Monte Trebević é parada obrigatória. Antigamente acessível apenas por estrada, hoje ele conta com um moderno teleférico reconstruído, que leva os visitantes da cidade até o alto da montanha em poucos minutos. Lá de cima, você vê toda Sarajevo aos seus pés, os telhados vermelhos, os minaretes, as cúpulas e as feridas da guerra. E entre as árvores, um dos legados dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 ainda está ali, a antiga pista de bobsleds, hoje coberta por grafites e vegetação. Caminhar por essa pista abandonada é como folhear as páginas de um livro sobre glória, tragédia e renascimento. Sarajevo não se visita. Sarajevo se vive. Dizer que Sarajevo é uma cidade comum seria uma injustiça. Ela é única em cada detalhe, em cada sabor, em cada voz que ecoa pelas vielas antigas. Aqui, o passado caminha ao lado do presente, sem disfarces, sem máscaras. Você não precisa procurar por monumentos, a cidade inteira é um memorial vivo. E talvez, ao caminhar por ali, você perceba que também se tornou parte dessa memória. Que, mesmo como visitante, sua presença ali testemunha uma história que precisa continuar sendo contada. Porque Sarajevo é mais do que a capital de um pequeno país. É um espelho da condição humana. Um lembrete de que a convivência é possível. De que a cultura pode resistir. De que a fé, mesmo em meio às ruínas, ainda floresce. E é por isso que ela permanece como um dos lugares mais emocionantes, intensos e profundamente humanos da Europa. Um segredo que, aos poucos, o mundo está redescobrindo, e que agora, você também começa a conhecer. A imagem mais icônica da Bósnia e Herzegovina talvez seja a de uma ponte arqueada, de pedra clara, erguendo-se com elegância sobre as águas verde-esmeralda do rio Neretva. Essa ponte é a Stari Most, a Ponte Velha, e está localizada na cidade de Mostar, no coração da Herzegovina. Mas engana-se quem pensa que se trata apenas de uma construção bonita para fotos de cartão postal. A Stari Most é muito mais do que arquitetura. Ela é uma metáfora viva de reconciliação. Uma ponte real entre mundos que um dia estiveram partidos. Construída no século XVI pelos otomanos, a Stari Most ligava duas margens de uma cidade onde conviviam muçulmanos, católicos, ortodoxos e outras comunidades. Por séculos, ela foi passagem, encontro, travessia. Em seus arredores, a vida florescia em bazares, cafés e mercados. Ela era o centro simbólico e geográfico de Mostar, unindo não apenas ruas, mas histórias, famílias e culturas. A destruição da ponte, uma ferida na alma da cidade, mas em novembro de 1993, durante a Guerra da Bósnia, a ponte foi brutalmente destruída por forças croatas. A imagem do colapso da Stari Most rodou o mundo e tornou-se um dos símbolos mais trágicos do conflito. Não se tratava apenas da perda de um patrimônio arquitetônico, era o rompimento definitivo de uma ligação entre dois povos que, até então, dividiam a cidade. Era a materialização do ódio, da divisão e da dor. De um lado do rio, viviam majoritariamente bósnios muçulmanos. Do outro, croatas católicos. E a queda da ponte pareceu selar a separação. Um vazio simbólico tomou conta do coração de Mostar, e a cidade ficou dividida por muros invisíveis, fronteiras silenciosas que ainda hoje podem ser sentidas por quem caminha atento pelas ruas. Reconstrução, pedra por pedra, esperança por esperança. Mas a história da ponte não terminou ali. Após o fim da guerra, um ambicioso projeto de reconstrução foi iniciado. Com o apoio da Unesco e de vários países europeus, a Stari Most foi erguida novamente, exatamente como era, usando inclusive técnicas tradicionais e algumas pedras recuperadas do leito do rio. Em 2004, após mais de uma década de ausência, a ponte voltou a se estender sobre o Neretva.
E mais do que restaurar uma estrutura, esse gesto restaurou parte da dignidade, da memória e da esperança de Mostar. A nova ponte, construída sobre as cicatrizes da antiga, é hoje um símbolo de que o diálogo, mesmo após a destruição, ainda é possível. Um lembrete de que o que foi rompido pode, com esforço conjunto, ser reconectado. Mostar além da ponte, uma cidade de contrastes intensos. Mas Mostar não é apenas sua ponte. A cidade em si é um espetáculo sensorial, onde todos os sentidos são convidados a participar da experiência. O som hipnótico do rio Neretio, as vozes dos vendedores do bazar, o cheiro do pão assado na hora, o brilho dos tapetes e joias expostos nas vitrines orientais, tudo compõe uma sinfonia que só se pode sentir ali. O bazar turco, por exemplo, é um verdadeiro mergulho no passado otomano da cidade. Suas ruelas de pedra polida refletem a luz do sol, e cada loja parece um pequeno tesouro escondido. Lá, você encontra de tudo: cerâmicas artesanais, tapetes bordados à mão, bules de cobre, especiarias, lenços, bijuterias, tudo envolto por um perfume exótico de incenso e tradição. E acima do bazar, desponta a mesquita Koski Mehmed Pasha, construída no século XVII. O interior é decorado com caligrafia islâmica, azulejos e tapeçarias antigas. Mas o maior destaque é seu minarete, aberto aos visitantes mais corajosos. A subida é estreita e exige esforço, mas a vista lá de cima é absolutamente deslumbrante. O rio cortando a cidade, a ponte ao centro, as montanhas ao fundo e o encontro entre Oriente e Ocidente estampado em cada telhado. O salto da ponte, coragem como espetáculo. Se a reconstrução da ponte foi um símbolo de esperança, o salto da ponte tornou-se um símbolo de coragem. Durante séculos, jovens mergulhadores de Mostar desafiaram a altura de quase 24 metros das Tarimost e se atiraram nas águas geladas do Neretio como uma prova de bravura e tradição. Hoje, esse salto transformou-se em espetáculo para turistas, mas continua exigindo treinamento rigoroso. Os mergulhadores aguardam ali, de pé na beirada da ponte, calculando o momento, sentindo o vento, esperando o olhar da multidão. E então, com um gesto que mistura fé, audácia e arte, lançam-se no vazio e somem nas águas verdes. É impossível não se emocionar. Mais do que uma performance, o salto da ponte é também uma metáfora. Mostar teve que pular no abismo da história, sem saber se sobreviveria. E sobreviveu. Caminhar em Mostar é caminhar sobre memórias. Ao explorar Mostar, você perceberá que, embora a ponte tenha sido reconstruída, as divisões sociais ainda existem. Muitos habitantes da cidade ainda vivem separados em termos de escola, religião e identidade nacional. É como se a ponte física estivesse lá, sólida, linda, orgulhosa, mas ainda faltasse reconstruir pontes internas, pontes de confiança e convivência. No entanto, há um fator que vem ajudando nesse processo: o turismo. Turistas do mundo todo chegam a Mostar para ver a ponte, mas acabam conhecendo duas cidades em uma só. E curiosamente, isso tem feito com que croatas, bósnios muçulmanos e outros grupos se vejam obrigados a cooperar, a dialogar, a vender, a atender. Cada lado quer mostrar o melhor de si. Suas comidas típicas, suas tradições, suas histórias. O visitante se torna, sem querer, um elo invisível nessa tentativa de reconciliação. E a comida, aliás, é um dos pontos altos da experiência. Mostar oferece uma fusão de sabores do Oriente Médio, do Mediterrâneo e dos Balcãs. Experimente um cevapi com pão fresco, cebolas e creme local, ou uma burek quente com recheio de carne ou queijo, e deixe os aromas e temperos contarem sua própria versão da história. O som de Mostar, uma sinfonia de contrastes. Talvez o mais marcante de Mostar não seja o que se vê, mas o que se ouve. Porque é ali, nessa pequena cidade dividida, que os sinos da igreja tocam ao mesmo tempo em que o chamado à oração ressoa das mesquitas. Um som que pode parecer dissonante, mas que revela algo poderoso: a coexistência ainda está viva. É uma música que desafia a lógica, uma melodia feita de memórias, feridas e fé. E que convida cada visitante a não apenas escutar, mas sentir. Sentir o que significa viver em um lugar onde cada passo é carregado de passado, e cada gesto de gentileza é uma pequena vitória contra o rancor. Mostar é mais do que um destino, é uma lição. Visitar Mostar é sair tocado. Você chega esperando tirar fotos bonitas, e sai com a alma mexida. Sai com perguntas, com lágrimas, com admiração.
Porque ali, entre o Oriente e o Ocidente, entre a ponte e o abismo, entre o passado e o futuro, a vida encontrou uma forma de continuar. E se a ponte Starry-Most representa algo hoje, é isso, a esperança de que nenhuma divisão é definitiva, de que o recomeço é possível, mesmo depois do colapso. Mostar, com sua beleza ferida e sua hospitalidade calorosa, nos ensina que os verdadeiros monumentos não são feitos apenas de pedra, mas de humanidade. Enquanto muitos destinos europeus já parecem moldados ao gosto turístico global, com cidades saturadas, trilhas lotadas e paisagens domesticadas, existe um pedaço do continente onde a natureza ainda reina com autenticidade selvagem. A Bósnia e Herzegovina é esse lugar. Uma terra onde a modernidade ainda não engoliu o silêncio das montanhas, onde os rios ainda correm livres, cristalinos e bravos, e onde o ar tem cheiro de floresta verdadeira. É uma Europa que poucos conhecem, e menos ainda ousaram explorar. Viajar pela Bósnia é como voltar a um tempo em que a natureza e o homem conviviam sem pressa, com respeito. Aqui, a vida natural pulsa, sem filtros nem interferências. Trilhas serpenteiam florestas ancestrais, cascatas despencam sobre vilarejos medievais, lagos espelham o céu sem o barulho de barcos a motor, e animais selvagens ainda vagam livres, longe dos olhos da maioria. Parque Nacional Sajewska, Guardião da Floresta Ancestral. Entre os tesouros mais impressionantes da natureza bósnia está o Parque Nacional Sutjeska, fundado em 1962 e considerado o mais antigo do país. Ele abriga Perućica, uma das últimas florestas verdadeiramente primitivas da Europa. Imagine árvores com mais de 300 anos de idade, crescendo em um ecossistema intacto, onde o ciclo da vida segue seu curso sem interferência humana. É lá que você pode encontrar ursos marrons, lobos, linces e águias douradas, em seu habitat natural. A trilha que leva até a espetacular Cachoeira Skakavak, com mais de 70 metros de altura, é uma das experiências mais puras para quem ama o trekking de verdade. Caminhar por Perućica não é apenas turismo ecológico, é quase um privilégio espiritual, uma chance rara de ver a Europa como ela era antes da civilização moderna. Guias locais, muitos descendentes de comunidades que vivem há séculos na região, acompanham os visitantes pelas trilhas do parque, contando histórias, apontando espécies raras de plantas e compartilhando lendas da floresta. Em meio a essa vastidão verde, o tempo desacelera. Você respira diferente. Você ouve o vento com mais nitidez. Você se sente pequeno, mas plenamente vivo. Jage, história e natureza num só cartão postal. A cidade de Jage é um caso raro no mundo, um lugar onde uma cachoeira monumental está no coração da cidade histórica. Imagine caminhar por ruas de pedra, cercado por construções medievais, e de repente se deparar com uma queda de água de 20 metros de altura despejando seu rugido dentro da paisagem urbana. Essa fusão entre o construído e o natural torna Jage um lugar mágico. A antiga fortaleza medieval, no topo da colina, oferece uma vista privilegiada da cidade, dos telhados de terracota e da cachoeira que deságua no ponto exato onde os rios Pliva e Vrba se encontram. O som constante da água, o voo de pássaros e o frescor que emana do rio criam um cenário absolutamente encantador. Mas Jage não é apenas beleza. É também um símbolo histórico da Bósnia. Foi aqui que, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, realizou-se a Assembleia que estabeleceu os fundamentos da futura Iugoslávia socialista. Ou seja, além da natureza, a cidade também fala sobre identidade, memória e transformação. Lagos de Pliva, tranquilidade espelhada na água. A poucos quilômetros de Jage, os lagos de Pliva surgem como um refúgio para quem busca paz, beleza e uma conexão suave com a natureza. O Grande Lago e o Pequeno Lago formam um conjunto de águas translúcidas que refletem o céu, as árvores e as montanhas ao redor como se fossem espelhos. É o lugar ideal para canoagem silenciosa, pesca tranquila ou simplesmente contemplação. À beira dos lagos, há pequenos moinhos de madeira, conhecidos como moinhos de água de Pliva, construídos na Idade Média e ainda em pé, como guardiões do tempo. A madeira rangendo ao toque do vento, os reflexos dançantes na superfície da água, o som leve dos remos cortando o lago, tudo ali inspira um tipo de silêncio interior que raramente encontramos no cotidiano moderno. Muitos visitantes passam horas ali, apenas sentados, observando. Porque os lagos de Pliva não exigem pressa.
Eles pedem presença. Eles convidam a uma experiência de imersão no agora. Blagadteka, Mysticismo à beira da nascente. Poucos lugares no mundo reúnem em um só espaço tanta paz, espiritualidade e beleza natural quanto o Blagatec, um mosteiro derviche construído no século XVI erguido aos pés de uma falésia imponente exatamente onde nasce o rio Buna. A nascente do Buna é uma das maiores fontes de água potável da Europa, brotando com força da base de uma montanha vertical. A água é fria, pura e abundante. O som é hipnótico. E ali, quase colado à pedra, está o Mosteiro Branco, com janelas azuis e uma varanda debruçada sobre o rio. O Blagatec não é apenas um edifício bonito. Ele ainda é ativo como centro espiritual sufista, recebendo fiéis e visitantes curiosos para conhecer sua história, sua atmosfera de recolhimento e sua arquitetura que parece flutuar entre o céu e a água. Os derviches, praticantes do sufismo, uma vertente mística do Islã, escolhiam lugares assim para meditar, estudar e buscar Deus na natureza. E ao visitar o local, você entende por quê. Tomar um café turco à sombra da montanha, ouvindo o burburinho constante da nascente e o canto dos pássaros, é uma experiência que transcende o turismo. É uma pausa sagrada na alma. Trilhas, montanhas e liberdade. Para os amantes de esportes ao ar livre, a Bósnia é um paraíso quase inexplorado. Suas trilhas de trekking e ciclismo atravessam paisagens que misturam vales verdejantes, bosques de pinheiros, picos nevados e pastos tranquilos. A região de Bjelanica e Visoika, por exemplo, nos arredores de Sarajevo, oferece rotas desafiadoras, vistas estonteantes e aldeias onde o tempo parece ter parado. Você pode caminhar horas sem encontrar outro ser humano, apenas rebanhos pastando, flores silvestres e o som de seus próprios passos. Para quem busca experiências autênticas, longe da indústria turística, a Bósnia entrega um dos melhores segredos da Europa. Além disso, há opções para escalada, rafting nos rios Tara e Neretva, e acampamentos nas montanhas que fazem fronteira com Montenegro. Tudo com aquele senso de descoberta rara, onde cada curva do caminho guarda uma surpresa, e onde o contato com a natureza é profundo, íntimo e transformador. Uma natureza que toca o espírito. A verdadeira beleza da natureza bósnia talvez esteja no fato de que ela não é feita para impressionar, ela simplesmente é autêntica. Selvagem. Inteira. Ela não foi moldada para o olhar do turista, mas permanece como sempre foi, bruta e serena, poderosa e silenciosa. Estar nesses lugares, seja no coração da floresta de Perucica, nas águas dos lagos de Pliva ou aos pés da nascente de Blaga, desperta algo dentro de nós. Uma memória ancestral. Uma reconexão com a simplicidade. Uma lembrança de que ainda existem espaços onde o mundo moderno não conseguiu vencer a natureza. E nesses espaços, algo dentro da gente se cura. Se organiza. Se silencia. Se existe uma forma profunda e verdadeira de compreender um povo, essa forma é através da sua comida. E na Bósnia e Herzegovina, comer não é apenas nutrir-se, é contar histórias com o paladar, é sentar à mesa como quem entra em um templo da tradição. A culinária bósnia não se limita a pratos típicos, ela é o reflexo de séculos de encontros culturais, domínios imperiais, influências religiosas e resistências populares. Em cada receita, sente-se a herança otomana, austro-húngara, eslava e mediterrânea. Em cada prato, há mais do que ingredientes, há símbolos de sobrevivência, de identidade e de afeto. Comer na Bósnia é viver um ritual. E é impossível entender o país sem provar seus sabores, seus aromas, suas texturas. Uma cozinha moldada por impérios. A Bósnia foi por séculos um ponto de cruzamento de impérios. A influência otomana, que durou mais de 400 anos, deixou raízes profundas nos costumes alimentares, uso intenso de especiarias suaves, preparações lentas, o culto ao café, doces calóricos com mel e nozes. Depois, o Império Austro-Húngaro trouxe técnicas da Europa Central, carnes assadas, pães mais pesados e a tradição dos bolos. Já a base eslava pode ser sentida nos pratos simples, nos cozidos, nas sopas encorpadas, na valorização da terra e da comida feita em casa. O resultado é uma gastronomia de fusão, onde Oriente e Ocidente se abraçam na mesma mesa. Onde você pode começar o dia com um burek e terminar com uma fatia de strudel. Onde o café turco e o pão vienense convivem sem conflito. Os pratos que contam quem são os bósnios. Savapi, a alma das ruas.
Se há um prato que simboliza o espírito da Bósnia, ele se chama cevapi. São pequenos pedaços de carne moída temperada, moldados em forma de salsichas curtas e grelhados na brasa. Tradicionalmente servidos com pão pita, lepinja, macio e quente, acompanhado de cebola crua picada e, às vezes, um pouco de creme de leite azedo, kajmak. Os cevapi são encontrados em praticamente todas as cidades do país. Cada região afirma ter o melhor. Sarajevo, Banja Luka e Mostar possuem variações sutis na receita, mas todas mantêm o princípio: carne boa, preparo simples, sabor profundo. Comer cevapi é quase um rito de iniciação para qualquer visitante. E mais do que isso, é uma forma de pertencer, mesmo que por um instante, à rotina local. Burek, o conforto da massa folhada. Outro ícone gastronômico é o burek. Trata-se de uma massa folhada fina e crocante, geralmente enrolada como um caracol, recheada com carne moída, embora também existam variações com espinafre, veljanica, queijo branco, sirnica ou batata, crom-perua. O burek pode ser consumido no café da manhã, no almoço, no lanche, ou sempre que o corpo pede algo reconfortante. Servido quente, cortado em pedaços generosos e com um copo de iogurte para acompanhar, ele representa o tipo de comida que não se esquece. É como um abraço que vem do forno. Begova korba, haranka dos beis. Mais sofisticada e densa, a begova orba é uma sopa cremosa feita com frango, vegetais, ervas e ocra, uma espécie de quiabo. O nome vem da palavra bey, título nobre otomano, e, de fato, esse prato era servido às elites otomanas da Bósnia, em banquetes e ocasiões especiais. Com seu sabor profundo, textura rica e aroma acolhedor, a begova orba é muito mais que uma entrada. É uma lembrança viva da fusão entre o requinte otomano e a rusticidade dos ingredientes locais. Soğan dolma, tradição recheada. Talvez um dos pratos mais simbólicos da herança otomana seja o soğan dolma, que consiste em cebolas cozidas e depois recheadas com arroz, carne moída e especiarias. Após o recheio, elas são assadas lentamente em um molho levemente ácido e doce, geralmente feito com tomate e limão. É um prato de preparo demorado, geralmente feito em casa, e que reúne gerações em torno do fogão. Não à toa, é comum ouvir que soğan dolma é comida de mãe ou de avó. Tem cheiro de lar, de paciência e de amor. Doces que narram histórias doces. Baklava, um clássico com sotaque bósnio. Famosa em todo o mundo, a baklava na Bósnia tem suas particularidades. Embora siga a base de camadas de massa filo, recheio de nozes e xarope de açúcar, aqui ela costuma ser menos doce do que em outros países do Oriente Médio. O uso de limão no xarope dá um toque levemente ácido, equilibrando o sabor. Servida em festas, casamentos ou como sobremesa após o café, a baklava bósnia é uma herança que mantém viva a conexão com o passado otomano, mas adaptada ao gosto local. Tufaíja, delicadeza em forma de maçã. Outro doce típico, menos conhecido fora do país, é a tufaíja, uma maçã cozida em calda leve, recheada com nozes moídas, coberta com chantilly e servida gelada. É uma sobremesa elegante, tradicionalmente servida em taças de vidro, que simboliza o encontro entre frugalidade e sofisticação. Na Bósnia, a tufaíja é a sobremesa dos momentos especiais, doce o suficiente para celebrar, mas leve o bastante para ser saboreada sem pressa. Kava, o café que não é apenas café. Mas nenhum elemento da gastronomia bósnia é tão ritualístico e simbólico quanto o kava, o café bósnio. Mais do que uma bebida, é um ato de hospitalidade, de encontro, de pausa e de escuta. Preparado em uma pequena panela de cobre chamada desva, o café é fervido lentamente, depois vertido em xícaras pequenas, geralmente acompanhadas por um cubo de açúcar, um doce tipo lokum ou apenas uma boa conversa. Na Bósnia, não se toma café para despertar. Tome-se para estar junto. Não se bebe andando. Bebe-se sentado, com tempo. E, muitas vezes, em silêncio. É comum ver grupos de amigos reunidos por horas em cafés tradicionais, com apenas uma xícara à frente. Porque o que importa não é o café em si, mas o tempo compartilhado. Muito mais do que comida. A culinária bósnia não pode ser reduzida a uma lista de pratos. Ela é uma ponte entre gerações. Uma forma de manter vivas tradições que sobreviveram a guerras, divisões e exílios. Cada refeição é uma memória transmitida. Cada tempero, uma herança silenciosa.
Comer na Bósnia é, portanto, um ato de respeito ao passado, ao presente e à terra. E se você visitar o país, prepare-se para ser acolhido. Porque na Bósnia, ninguém sai com fome da casa de um anfitrião. A fartura à mesa é um valor. Oferecer comida é oferecer cuidado. Compartilhar um café é abrir o coração. Por isso, permita-se desacelerar. Sente-se. Prove. Escute as histórias que vêm com cada prato. Porque, no fim, a gastronomia bósnia é isso, um banquete de histórias, contadas com o aroma, com o sabor e com a alma. Na Bósnia e Herzegovina, caminhar pelas ruas é também caminhar entre mundos espirituais. Poucos países no mundo ostentam, lado a lado, mesquitas, igrejas católicas, igrejas ortodoxas e sinagogas, muitas vezes separadas apenas por alguns passos. É uma geografia espiritual rara, complexa, marcada por séculos de convivência e também de tensão, mas onde a fé ainda pulsa como uma força viva, presente no cotidiano, nas celebrações e nos gestos mais simples. A religião, aqui, não é apenas uma crença, é parte da identidade, é linguagem cultural, é a raiz de tradições que sobreviveram a impérios e guerras. E, mesmo após os traumas do século XX, a espiritualidade continua sendo um elo invisível que une o povo bósnio, mesmo quando a política ou a história tentam dividi-lo. Meugorje, o Santuário da Virgem Maria que atrai o mundo. Um dos lugares de maior expressão religiosa do país é a pequena cidade de Meugorje, localizada na região de Herzegovina. Foi ali que, em 1981, 6 jovens afirmaram ter presenciado aparições da Virgem Maria. Desde então, o local se transformou em um dos maiores centros de peregrinação mariana do mundo, atraindo milhões de fiéis de todos os continentes, especialmente da Europa, América Latina e África. Apesar de a Igreja Católica não ter reconhecido oficialmente todas as aparições, o Vaticano autorizou as peregrinações e designou presença pastoral ao local. O que se vê em Meugorje é algo impressionante. Multidões em silêncio, orações coletivas, confissões em dezenas de idiomas, cânticos e uma paz que parece emanar das montanhas. O Monte das Aparições é o principal ponto da peregrinação. Subir até o topo, entre pedras irregulares e orações, é mais do que um esforço físico, é uma caminhada interior. Muitos dizem que ali a fé ganha um novo sentido. Outros afirmam ter encontrado cura emocional ou conversão espiritual. Mas o fato é que Meugorje se tornou um lugar de esperança, em um país que conheceu tão profundamente o sofrimento. Mesquitas otomanas, o coração espiritual do Islã bósnio. A presença islâmica na Bósnia é antiga e profunda. Introduzida com o domínio otomano no século XV, a fé muçulmana moldou não só a arquitetura, mas também a sensibilidade espiritual de boa parte do povo bósnio. E nada representa melhor essa herança do que as mesquitas, que pontuam vilarejos, vales e cidades com seus minaretes esguios e cúpulas elegantes. Entre todas, destaca-se a Mesquita Gazi Selbeg, localizada em Sarajevo. Construída em 1531, ela é uma das mais antigas e imponentes dos Balcãs. Seu pátio com fontes, sua cúpula central e o minarete que toca o céu são símbolos não apenas de fé, mas de resistência cultural. Durante a Guerra dos anos 90, ela foi danificada por bombardeios, mas foi restaurada com cuidado, pedra por pedra, mantendo sua beleza original. Hoje, ao visitá-la, não é raro ouvir o chamado à oração ecoando pelos becos de Barija, o bairro antigo. É um som ancestral que atravessa os séculos, chamando os fiéis, mas também os visitantes, a parar, escutar, respeitar. Outras mesquitas espalhadas pelo país, como a de Feradija em Banja Luka ou a Mesquita Karadoz Bey em Mostar, são testemunhas de uma espiritualidade que sobreviveu ao fogo, à política e ao tempo. Igrejas ortodoxas e católicas, torres que tocam o passado e o futuro. O cristianismo também tem raízes profundas na Bósnia. A presença ortodoxa, ligada à comunidade sérvia, e a católica, associada à comunidade croata, fazem do país um verdadeiro mosaico espiritual. Em Sarajevo, é possível encontrar a Catedral do Sagrado Coração, imponente templo católico com vitrais coloridos e fachada gótica, construído no final do século XIX durante o período austro-húngaro. Ao mesmo tempo, não muito distante, está a Igreja Ortodoxa da Natividade da Mãe de Deus, com sua rica iconografia e seu aroma de incenso queimando no ar.
Em vilarejos mais afastados, igrejas antigas são cuidadas com zelo por comunidades que, apesar das adversidades, mantêm viva a tradição religiosa através de liturgias, festas patronais e cânticos ancestrais. São igrejas pequenas, muitas vezes escondidas entre as montanhas, mas que ainda hoje reúnem famílias inteiras aos domingos, para rezar, cantar e manter a memória acesa. Tradições que transcendem a fé institucional. A espiritualidade bósnia vai além dos templos. Ela está presente nos rituais da vida cotidiana, nos casamentos tradicionais, nas canções populares, nos bordados feitos à mão e nas danças folclóricas que sobrevivem nas pequenas vilas do interior. A música sevda, por exemplo, é uma expressão profundamente emocional da alma bósnia. Trata-se de um estilo musical melancólico e romântico, frequentemente comparado ao fado português ou ao blues. Suas letras falam de amor, perda, saudade e beleza, sempre com uma carga poética intensa. Ouvir sevda é, de certa forma, ouvir a oração de um povo, não dirigida a um deus específico, mas à própria existência. As danças folclóricas, com trajes coloridos, passos circulares e movimentos sincronizados, também têm uma dimensão espiritual. Elas celebram a colheita, a união, o tempo, a memória. Muitas dessas danças são acompanhadas por músicas com instrumentos típicos como o tambor, o argija e a harmônica, e são transmitidas de geração em geração, em festas, casamentos e datas comemorativas. Até mesmo os bordados tradicionais, feitos à mão por mulheres em regiões rurais, carregam significados religiosos e simbólicos. São desenhos geométricos, flores estilizadas e motivos que remontam a tempos ancestrais, muitos deles usados para cobrir altares, presentear recém-casados ou proteger berços. Espiritualidade como ponte, não como barreira. É impossível ignorar o peso dos conflitos religiosos no passado recente da Bósnia. A Guerra dos anos 90 não foi apenas política, mas também teve contornos étnico-religiosos devastadores, com comunidades inteiras sendo separadas, templos destruídos e vidas marcadas por traumas profundos. Mas hoje, apesar das cicatrizes, a fé ainda é uma força que une, não que separa. Em cidades como Sarajevo e Mostar, é comum ver jovens de diferentes religiões frequentando os mesmos cafés, casais mistos construindo famílias e eventos interreligiosos buscando a reconciliação. A espiritualidade, na Bósnia, está aprendendo a ser ponte e não muro. E talvez essa seja uma das maiores lições que o país oferece ao mundo, a de que a diversidade espiritual pode ser uma fonte de beleza, sabedoria e cura, mesmo depois da dor. A Bósnia e Herzegovina não é um país que se entende de imediato. Ela não se encaixa nas vitrines turísticas tradicionais. Não é um destino que se vende com postais polidos ou slogans brilhantes. Ela exige mais. Ela pede presença. Ela pede escuta. Não é o tipo de lugar que se percorre apenas com os pés, mas com o coração disposto a sentir. Diferente de Paris com sua elegância evidente, ou de Roma com sua grandeza histórica, a Bósnia é mais discreta. Mais profunda. Mais real. Ela não te impressiona com monumentos suntuosos, mas com olhares que carregam histórias, com paisagens que ainda respiram liberdade, com silêncios que dizem mais do que 1000 palavras. Aqui, a beleza não está apenas no que se vê, mas no que se vive. Este país ensina, com força, com ternura, com coragem. Ele ensina que é possível recomeçar, mesmo depois de tudo. Que entre os escombros, ainda brota flor. Que a dignidade sobrevive, mesmo quando tudo ao redor desaba. Que a fé não depende da paz, mas ela quem, muitas vezes, a reconstrói. A geografia das cicatrizes. Ao caminhar por Sarajevo, por Mostar, por Jage, você verá muros com marcas de bala. Sentirá que algumas ruas ainda guardam sombras do passado recente. Mas ao mesmo tempo, verá crianças brincando nos parques, ouvirá risos nos cafés, sentirá o aroma do pão fresco saindo das padarias. E entenderá, a vida venceu. Cada ponte reconstruída é um gesto de perdão. Cada mesquita restaurada, uma declaração de permanência. Cada igreja que se ergue entre minaretes, uma lembrança de que a diversidade, mesmo dolorosa, ainda é possível. A Bósnia ensina que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a presença do esforço constante para conviver. Esse país não esconde suas feridas. Pelo contrário, ele as mostra com coragem. Ele as transforma em museus, em túneis de esperança, em murais de memória.
Porque ele sabe que esquecer é perigoso, mas que lembrar com amor pode ser cura. A sabedoria do cotidiano. A Bósnia também ensina através do simples. Do cotidiano. Do café servido com calma, com uma espuma espessa que te convida a desacelerar. Do cevapi compartilhado em meio a risadas. Do pão amassado pelas mãos das avós. Do bordado feito com paciência enquanto o sol se põe entre as montanhas. Aqui, o tempo tem outro ritmo. O valor está nos detalhes. Na conversa com o dono do restaurante, que te conta sobre sua família. No taxista que fala da guerra com lágrimas nos olhos, mas que logo sorri ao lembrar dos tempos bons. No senhor que te oferece figos do quintal sem esperar nada em troca. Na Bósnia, você não é só turista. Você é hóspede. E isso muda tudo. Porque quando você é recebido com alma, você leva um pedaço desse lugar para sempre dentro de si. É Spiritualidade dos Encontros. Talvez o que mais marque o viajante que se entrega à Bósnia e Herzegovina seja a espiritualidade presente em tudo, mesmo nos que não professam religião. A espiritualidade que está no canto muçulmano que ecoa pelos minaretes ao amanhecer, na missa católica celebrada em igrejas modestas, nos rituais ortodoxos feitos em silêncio, no caminho de oração trilhado por peregrinos em Melgorje. Mas também está nas danças tradicionais, nas canções de Sevda que embalam saudade, nos olhos de quem reza com lágrimas e fé. A Bósnia nos lembra de que a fé pode ser plural, mas que o desejo de paz é universal. E isso toca. Toca porque nos lembra que, apesar das diferenças, todos buscamos as mesmas coisas: segurança, sentido, amor, pertencimento. A Bósnia nos devolve ao essencial. Ela nos sacode da superficialidade. Ela exige empatia. E nos recompensa com profundidade. Um turismo que transforma. Se você procura apenas um lugar para tirar boas fotos, talvez a Bósnia não seja a sua primeira escolha. Mas se o que você busca é uma experiência que transforme, que expanda, que te desafie e te emocione, então você encontrou o lugar certo. Viajar por essa terra é um exercício de escuta. É permitir que o outro, que já sofreu tanto, te conte sua história. É ter humildade para aprender. E coragem para se deixar tocar. É aceitar que o mundo não se divide entre o belo e o trágico, mas que muitas vezes eles convivem no mesmo espaço, como em Mostar, onde a ponte reconectada simboliza exatamente isso, a convivência possível após a ruptura. E ao final da viagem, algo muda. Muda em você. Porque não há como sair da Bósnia igual a como se entrou. Ela deixa marcas, mas marcas de beleza, de humanidade, de esperança. Um convite a ver com outros olhos. Este vídeo não teve como objetivo apenas te mostrar um destino. Teve como objetivo te fazer sentir. E se em algum momento, uma imagem, uma frase, uma paisagem ou um rosto bósnio te tocou, então valeu a pena. A Bósnia e Herzegovina é o segredo mais bem guardado da Europa. Não apenas por suas paisagens ou sua gastronomia, mas por tudo o que ela carrega: memória, fé, dor, resiliência, beleza e verdade. Ela não está nos roteiros mais comuns. Ela não tem marketing de massa. Mas talvez isso seja exatamente o que a torna tão especial. Ela é para quem tem coragem de olhar além, de ver com o coração. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou. E talvez, só talvez, este seja o seu chamado para descobrir um novo jeito de viajar, mais humano, mais profundo, mais verdadeiro. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Porque o mundo precisa conhecer lugares assim, lugares que não apenas se visitam, mas que se sentem. E se você conhece alguém que ama viajar, mas que também ama histórias, alma e significado, envie este vídeo para ele. Vamos mostrar juntos que existem mundos incríveis além do óbvio. E que a beleza verdadeira mora nos detalhes, nas pessoas e na coragem de recomeçar. Muito obrigado por assistir. Que esta jornada pela Bósnia e Herzegovina tenha aberto novos horizontes dentro de você. Nos vemos na próxima aventura. Até lá!